Atenção! Agora ficou ainda mais fácil navegar no vídeo. Você não precisa ficar esperando para ir ao ponto do vídeo que mais interessa. Agora, basta você clicar no tempo do capítulo aqui embaixo na descrição para chegar direto ao ponto do seu interesse. Aproveite essa ferramenta. Olá, família do canal Quase Tudo. Olá, você que visita o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso mundo tem passado por grandes transformações em todas as áreas. No campo social e político, por exemplo, sistemas chamados de capitalismo e comunismo estão ultrapassados ou em plena crise. O comunismo, na verdade, nunca existiu. O que existiu desde 1917 foi um sistema chamado de bolchevismo, um sistema político, econômico e ideológico que ficou longe de se aproximar de qualquer justiça social. Por outro lado, o capitalismo, que surgiu gradativamente depois do feudalismo, prometeu justiça e igualdade para todos, mas acabou fazendo o contrário disso. No capitalismo, a separação entre ricos e pobres aumentou de forma assustadora. Mas, se no campo político e econômico estamos vendo profundas contradições, nas áreas das ciências exatas e tecnológicas, por exemplo, estamos vendo descobertas e avanços que o ser humano jamais poderia imaginar. Só para a gente ter uma ideia, na década de 1960, o homem conseguiu viajar ao espaço e pisar na Lua. Começava então a corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje conhecida como Rússia. Mas um pouco antes dessa corrida espacial, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu outra corrida entre esses dois países. Foi a corrida armamentista. E como isso aconteceu? Aconteceu no ano de 1945. Depois que os Estados Unidos detonaram a primeira bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Só em Hiroshima, cerca de 250 mil pessoas morreram na hora. E diante deste cenário, a União Soviética também acabou produzindo sua própria bomba nuclear, mas não detonou em nenhuma cidade. Com isso, a humanidade passou a ser refém, prisioneira de uma possível guerra nuclear. Ou seja, depois de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, nos tornamos reféns das superpotências. Hoje, uma terceira guerra mundial seria capaz de provocar a morte de milhões ou bilhões de pessoas, o que poderá ser o início das dores descrita na Bíblia. Mas se o início do Apocalipse pode acontecer a partir da ganância dos homens no poder, também não podemos esquecer que outros sinais do fim dos tempos já podem estar acontecendo. É sobre isso que pretendo falar neste vídeo. Na verdade, todos que me seguem no canal sabem que tenho buscado me dedicar bastante sobre esse tema, sobre o Apocalipse, sobre os sinais do fim dos tempos. Mas antes de continuar, quero convidar você para se inscrever em nosso canal e também para deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Olha só, não paga nada, é grátis. Com isso, você vai estar ajudando para que nosso canal seja divulgado ainda mais pelo YouTube. E o mais importante, você vai ajudar para que nossa mensagem alcance mais pessoas. Conto com sua ajuda e participação, ok? Agora continuando. O dólar, a moeda americana, tem aumentado seu valor, especialmente aqui no Brasil. E como também já falei em outro vídeo, uma crise econômica global pode provocar fome e guerras. Outras forças, outros fenômenos ameaçam a humanidade. Vivemos uma falsa paz. Quase todos os dias ouvimos falar sobre guerras e rumores de guerras. Os países estão se armando mais e mais. É só a gente observar o que está acontecendo no Oriente Médio e também as ameaças entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Como sabemos, a Coreia do Norte possui armas nucleares e os Estados Unidos consideram esse país asiático como uma ameaça. Por isso,
além das sanções econômicas que o governo norte-americano colocou sobre o governo coreano, existe a constante ameaça de uma guerra. Olha só, apesar dos Estados Unidos ser mais poderoso do ponto de vista militar, com certeza a Coreia do Norte poderia provocar uma enorme tragédia mundial. Agora indo mais além na geopolítica. No Oriente Médio, como vimos há pouco tempo, existe uma grande possibilidade de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Além disso, a história revela que o Oriente Médio vive uma tensão constante. Diferenças religiosas acabam sendo a principal fonte desses conflitos. Atualmente, existe a possibilidade de um conflito entre a Turquia e a Síria. A Rússia, que é aliada da Síria, busca um acordo para que não aconteça uma guerra entre esses dois países. O Estado de Israel, por sua vez, é inimigo do Irã e da Síria e tem o apoio dos Estados Unidos. No momento, o governo de Israel tem atacado algumas regiões da Síria. E dentro desse clima, dessa geopolítica, armas de última geração estão sendo produzidas. Armas nucleares e convencionais capazes de exterminar milhares ou milhões de pessoas. É como se a qualquer momento um grande conflito fosse acontecer. E sobre esses rumores de guerra, devemos lembrar o que a Bíblia nos fala. Acompanha comigo essa passagem bíblica. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E aqui vale lembrar que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, assim como o livro do Apocalipse, é um dos textos mais importantes para tentar compreender os sinais do fim dos tempos. Eu falei antes sobre forças que podem levar ao início das dores, ao apocalipse. Além da vontade ambiciosa e ganância dos homens no poder que ameaçam com a Terceira Guerra Mundial, temos as forças da natureza. Forças que não estão no controle dos homens. Forças que estão unicamente no controle de Deus. Entre essas forças, eu tenho destacado duas em especial. Os asteroides, que podem colidir com o nosso planeta, e a possível erupção de um supervulcão. Essa não é a primeira vez que falo sobre o perigo da colisão de um grande asteroide com a Terra. Cientistas já descobriram que alguns asteroides atingiram nosso planeta num passado distante. E vale lembrar que, em 1908, um asteroide explodiu na Sibéria, região da antiga União Soviética. Foi a maior colisão já registrada em nosso tempo. Em 2013, um outro asteroide explodiu novamente na Rússia, numa região desabitada. Mesmo assim, feriu mais de 1.000 pessoas. Como a gente já sabe, todos os dias milhares de pequenos asteroides entram em nossa atmosfera. Mas por serem pequenos, acabam sendo queimados. Mas os cientistas já revelaram que é apenas uma questão de tempo. Em algum momento, um grande asteroide poderá atingir a Terra, podendo provocar a morte de milhões de pessoas. Porque a força de um asteroide por volta de 100 metros já teria a força de várias bombas nucleares. E sobre os supervulcões, existe uma grande expectativa. Alguns vulcões, como é o caso do vulcão de Yellowstone, se entrar em erupção, poderá provocar uma destruição em massa. O vulcão de Yellowstone é um dos mais, se não for o mais perigoso do mundo. E ainda não posso esquecer, o clima no mundo está mudando drasticamente. A temperatura tem aumentado. Geleiras, icebergs estão derretendo rapidamente nas regiões geladas da Antártida, ameaçando assim provocar tsunamis em vários países. E sobre isso, leia comigo o título dessa reportagem. Iceberg 4 vezes maior que São Paulo está prestes a entrar em mar aberto. Vale lembrar que os próprios cientistas concordam que o nosso mundo terá um fim. Inclusive, eles criaram um relógio simbólico chamado de Relógio do Juízo Final. Esse relógio foi criado logo depois de ser detonada a primeira bomba atômica lá em 1945. A possibilidade de uma terceira guerra mundial, por exemplo,
faz com que os ponteiros desse relógio sejam ajustados. E quando estiver próximo da meia-noite, segundo os cientistas, é porque estaremos próximos do juízo final. Mas os próprios cientistas afirmam que ninguém sabe quando isso vai acontecer. E aqui encontramos uma certa aproximação entre as profecias bíblicas e a ciência. Podemos até perceber os sinais do fim dos tempos, mas só Deus sabe como e quando será. Ninguém na face da terra pode afirmar nada. Mas uma coisa podemos ter certeza: o Apocalipse vai acontecer. Todos que têm fé na Bíblia Sagrada sabem disso. Cristo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas antes disso, vão aparecer sinais para alertar sobre a sua vinda. E aqui gostaria de destacar o que considero o sinal mais importante. É quando o evangelho for pregado a toda criatura. Assim como está escrito em Mateus 24. Leia comigo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E como esse sinal em particular seja praticamente impossível de saber ou de perceber, devemos estar alerta para outros sinais do fim dos tempos. E como já disse em outros vídeos, e vou continuar falando, o grande dia do Senhor se aproxima. A batalha espiritual vai chegar ao fim. É hora de orar e vigiar. É hora de dobrar os joelhos e pedir a Deus consagração e renovação espiritual. A salvação e a vida eterna está em Cristo Jesus. O Evangelho precisa ser anunciado ainda mais. Pregar o Evangelho é obedecer ao que Cristo nos ordenou. Olha só, todo cristão hoje deve saber que a internet e as redes sociais devem ser usadas com o propósito de divulgar o Evangelho. As redes sociais podem e devem ser utilizadas para plantar a reflexão sobre o que está acontecendo no mundo em nossos dias. E esse é e vai continuar sendo o objetivo principal deste canal. E aqui aproveito mais uma vez para renovar o meu convite. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita esse momento e se inscreve, é grátis. E se gostou do conteúdo deste vídeo, deixe o seu like. Mas se por acaso não gostou, pode deixar o dislike. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Com esses pequenos passos, você vai ajudar esse canal para que ele seja mais recomendado pelo YouTube. E que a paz e o amor de Deus esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém.